Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na presença de Deus para a gente juntos mergulhar na palavra. Quinta-feira, nosso culto fé. Eu quero muito liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Então, nessa noite, eu preparei algo muito especial. Deus falou muito comigo e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. O texto que nós vamos refletir nessa noite é muito conhecido, Ezequiel, capítulo de número 37. No Velho Testamento, para mim, é um dos textos mais empolgantes e poderosos da Palavra de Deus. Eu vou ler com você numa versão muito atualizada e você vai sentir um pouco de diferença, mas fica tranquilo, você vai entender ainda mais claro a Palavra de Deus. Diz assim, ó, Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize a estes ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e o farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Verso 7 diz: então profetizei conforme a ordem que havia recebido. E quando eu falava, ouvi um barulho. Eram ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro. Por isso, profetize para que o meu espírito, para o meu povo de Israel, e diga-lhe que eu, o Senhor, abrirei as sepulturas deles e tirarei para fora e os levarei de volta para uma terra, a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Maravilha! Poderosa essa palavra. Eu tenho certeza que é impossível a gente ler um texto desse e ficar do mesmo jeito. E eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração nessa noite, dizendo para você o seguinte: volte a viver. Volte a viver. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa quão caótico esteja, existe uma palavra profética sobre nós, existe um Espírito em nós, e esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está morando dentro de você, e é esse Espírito que vai trazer ressurreição e vai te dar a capacidade de voltar a viver. O texto de Ezequiel é um texto muito conhecido, não só pela realidade que o profeta viu, né? Todo mundo conhece esse texto pelo próprio nome, o Vale de Ossos Secos, mas o interessante desse texto é que ele está envolto de uma realidade só, e não é uma realidade de morte. Se você acompanhar a história, os capítulos anteriores do profeta Ezequiel, você vai perceber que Ezequiel começa a profetizar, trazendo juízo e mais juízos e mais juízos para o povo. E aí no capítulo 37, dá início a uma outra fase do ministério profético de Ezequiel, que é exatamente mostrando para a nação
dando à nação uma esperança de um futuro. Então, embora que o capítulo 37 comece, né, com um vale de ossos secos, esse capítulo, na verdade, nos dá uma esperança de um novo começo. Então é isso que eu queria que você recebesse nessa noite, porque uma coisa muito clara, uma palavra muito latente nesse capítulo, que é ressurreição. O profeta é levado através do Espírito para um lugar de morte, um lugar de sequidão, um lugar onde não havia esperança, simplesmente para entender que o Deus que ele servia é um Deus que podia ressuscitar daqueles ossos um exército poderoso. Então, quando nós falamos de ressurreição, nós temos que entender que a Bíblia fala, na verdade, de três coisas aqui a respeito de ressurreição. A ressurreição das nossas almas, né, da morte para o pecado, da morte do pecado para uma vida ressurreta com Cristo. Há uma realidade também de ressurreição da igreja, né, que a igreja sendo levantada aqui como um exército poderoso, e é também uma ressurreição dos nossos corpos naquele grande e último dia. E é isso, basicamente, tipologicamente, o texto de Ezequiel está trazendo a essa realidade. Agora, o interessante é que no meio disso tudo, né, Deus, na sua onipotência, leva alguém que é frágil, que é limitado, assim como eu e você, a um lugar de desafio. Por que desafio? Porque imagina você vivendo uma realidade totalmente contrária daquilo que Deus estabeleceu para você, e Deus te levar para um lugar onde você não consegue ver esperança, onde você não consegue ver capacidade de vida, e Deus leva o profeta naquela realidade e traz o profeta àquela realidade e libera a ele uma pergunta, faz a ele uma pergunta. Qual a pergunta? Deus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, e aí? É possível esses ossos reviver? É possível isso aqui voltar à vida? Imagina, qual seria a sua reação? Porque eu não sei quanto tempo você está na caminhada, Deus faz isso comigo e com você, constantemente. Ele pode não te levar a andar num vale de ossos secos, literalmente falando, mas Deus vai permitir que situações desafiadoras, situações que para mim e para você é impossível, Deus vai nos levar a lugares como esse, para nos mostrar que Ele é poderoso e Ele é capaz. Agora, existem algumas particularidades aqui nesse texto que eu queria trazer a você, para antes da gente responder essa pergunta, antes da gente dar lugar a essa resposta. Olha só, algumas particularidades. Primeiro, que era um vale, e nesse vale houve uma batalha nesse vale. Olha só, o texto está dizendo que era um vale de ossos secos, e Deus daqueles ossos estaria o quê? Ressuscitando um exército, levantando um exército, a casa de Israel. Então olha só, houve uma batalha naquele vale, houve um exército ali naquele vale que saiu vitorioso, e outro exército que estava ali agora na figura daqueles ossos. Terceiro, a condição dos ossos que estavam ali. A Bíblia diz que eles estavam sequíssimos, ou seja, no último estado, ou seja, não havia esperança nenhuma. Alguns comentaristas dizem, nesse detalhe específico desse texto, quando o profeta diz que os ossos estavam sequíssimos, alguns comentaristas dizem que os ossos já estavam esfarelando, de tão secos que estavam, e quão complicada era a situação daqueles ossos, ou seja, era impossível voltar a viver. Agora, Deus libera, mesmo assim, Deus permite o profeta ver tudo aquilo, andar por todo o vale, olhar as condições do lugar, as condições dos ossos que estavam naquele lugar, e no meio disso tudo, Deus ainda assim libera uma pergunta, faz uma pergunta para aquele homem. Qual é a pergunta? Ezequiel, será que esses ossos podem voltar a viver? Presta atenção comigo aqui. Quantas vezes Deus faz exatamente isso comigo e com você? Deus nos leva a analisar os detalhes
Deus nos leva a entender a realidade do nosso problema, a analisar os detalhes do nosso problema. E no meio do nosso problema, às vezes perguntas começam a vir no nosso coração. Será que é possível? Será que Deus vai fazer? Será que... Meu irmão, por que Deus permite isso? E no meio disso tudo, eu tenho certeza que você pode estar até ouvindo a voz de Deus agora dizendo para você: e aí, você crê que eu posso fazer? Você crê que eu posso transformar essa situação? Será que você crê que eu posso transformar a vida do seu marido? Você crê que eu posso transformar a vida da sua esposa? Você crê que eu posso transformar a sua realidade no seu trabalho? E aí, você acredita? Por que Deus faz essa pergunta? Por que Deus nos leva a viver coisas desse tipo? Será que realmente Deus, no meio desse cenário todo, será que é a intenção de Deus? Será que Deus realmente está dependendo da nossa resposta? Porque se Deus estiver dependendo da minha resposta e da sua resposta no meio dos nossos vales, meu irmão, nós estamos totalmente perdidos. E quero adiantar para você, não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus não é se agarrar à nossa capacidade de dar uma resposta no meio das nossas crises. Deus não está esperando a nossa resposta. O que Deus quer nos chamar a atenção é de nos fazer entender algo muito simples. O quê? Ei, em vez de eu e você, em vez de a gente estar procurando resposta no meio da tribulação, nós temos que fazer o que Ezequiel fez. Ezequiel mandou de volta a bola para Deus. Ele disse assim: só o Senhor sabe, só o Senhor sabe, só o Senhor pode. Ou seja, o que Deus quer nos ensinar em momentos como esse, em lugares como esse, de vale, de impossibilidades, é nos ensinar que Ele é a resposta, Ele é o caminho. E Ele não está esperando eu e você achar uma solução, Ele está nos mostrando que Ele é a solução. E quando Ezequiel entendeu isso, Ezequiel começou então a desfrutar do que Deus estava querendo fazer, e Ezequiel começa então a nos mostrar algumas atitudes que pode nos ensinar a voltar a viver. Como voltar a viver? Pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que eu acabei de passar, o senhor não sabe o que essa pós-pandemia trouxe para o meu relacionamento, para o meu casamento, para a minha vida profissional, para os meus negócios. Meu irmão, eu não preciso saber, mas eu quero dizer algo muito simples para você. A palavra de Deus é cheia de exemplos que a gente pode tomar para que as nossas atitudes mudem, para que as nossas atitudes se alinhem com o propósito de Deus e a gente possa então voltar a viver. E é isso que eu quero rapidamente com você nessa noite, examinar alguns princípios da palavra de Deus para que eu e você possamos voltar a viver. Então vamos lá, atitudes para nos ajudar a voltar a viver. O que Ezequiel fez? Quais foram as atitudes do profeta Ezequiel? Quais foram os exemplos usados aqui que eu e você, na prática, a gente pode aplicar isso e ver resultados? Primeira atitude de Ezequiel, primeira atitude que eu analiso nesse texto e eu posso trazer como reflexão para nós nessa noite é que o profeta Ezequiel, ele caminhava diariamente com Deus. Existia uma caminhada, existia uma jornada aqui, não foi da noite para o dia. Muitas pessoas são pegas de surpresas pelas circunstâncias da vida e elas querem correr e aprender os 7 passos para a vitória do dia para a noite.
Tem pessoas que acham que um relacionamento com Deus é sempre na hora do aperto. Quando a coisa dá errado, ela corre para a igreja, faz 7 dias nessa campanha, faz 8 dias para aquilo e as coisas se resolvem. Deixa eu dizer uma coisa, não é assim. As coisas, uma vida com Deus, ela é pautada no nosso dia a dia. E quanto mais perto a gente se coloca dele todos os dias, mais força, mais vida, mais fé nós vamos ter no dia da angústia. Então, meu irmão, não espere as coisas dar errado para você correr para Jesus. Comece hoje um relacionamento com Ele, porque eu tenho certeza, uma coisa é certa, o dia mal pode vir e vai vir. A questão é saber de quando ele vai vir, porque ele virá. Agora, quando eu e você, quando o nosso relacionamento com Deus está forte, está firme na palavra, olha, no dia ruim, no dia mal, no dia da necessidade, nós vamos ter força em Deus e na sua palavra para sobressair e sobrepor. Agora, Ezequiel caminhava com o Senhor e a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito de Deus àquele vale. Então, olha só, Ezequiel não foi levado para aquele vale debaixo de uma maldição, debaixo de uma atitude ruim, debaixo de uma condição de pecado, não foi punição por algo que ele fez, não, o Espírito de Deus conduziu aquele homem àquele lugar. Muitas das vezes o que nós estamos experimentando hoje, que está nos fazendo mal, às vezes está trazendo um peso, às vezes está nos trazendo por um momento de dificuldade, num momento de crise, pode não ser a consequência de algo errado. Pode ser Deus nos permitindo passar por situações para que a gente veja a mão de Deus agindo naquele lugar e traga em nós uma maturidade espiritual. Então, em vez da gente às vezes sair procurando o culpado, nós temos que olhar e analisar aquela situação e entender que possivelmente nós podemos estar sendo levados aos vales para ser o quê? Para gerar em nós experiências com o Senhor. Então, meu irmão, em vez de você sair aí amaldiçoando meia dúzia de pessoas, ou às vezes você mesmo, pare e pense e analise, porque o Espírito de Deus pode estar te levando a essa situação para você viver o maior milagre da sua vida. Então, Ezequiel caminhava com o Senhor, Ezequiel tinha um coração sensível e temente a Deus. Por que sensível e temente a Deus? Porque ele teve sensibilidade para olhar a condição do lugar onde ele estava, ele teve sensibilidade para entender a realidade daqueles ossos, mas ele também teve temor a Deus e se assegurou na palavra que Deus deu a ele, ao comando, às ordens que Deus deu a ele. Deus deu a ele uma ordem muito simples, o quê? Profetizar para algo que estava morto. E a Bíblia diz o quê? Então eu profetizei. Então, irmão, muitas das vezes, quando nós estamos esperando do céu uma atitude, o céu pode estar esperando uma atitude nossa. Porque, olha, por mais que Ezequiel possa ter ouvido a voz de Deus, por mais que Ezequiel por mais que Ezequiel poderia estar vivendo uma experiência com Deus, se ele não tivesse crido e agido sobre aquilo que ele estava crendo, ele não ia ver mudança, ele não ia ouvir o barulho. Olha só, percebe comigo, Ezequiel olhou as condições, Ezequiel viu o lugar, Ezequiel viu a condição do osso, mas mesmo assim ele aceita a proposta que Deus faz ele. Qual foi a proposta? Profetiza. Profetiza, abra a boca e fale, libere uma palavra sobre essas condições. E a partir do momento que ele libera essa palavra, que ele entende essa palavra, ele libera, ele ouve um ruído. Ouve um ruído, e esse ruído estrondoso que ele ouve, ele percebe que é o osso se juntando ao outro. E aí, meu irmão, a situação não acontece da noite para o dia. A coisa não muda de repente. Às vezes a gente espera assim, né? Que vai falar e vai acontecer. Não, começa com um ruído. Esse ruído dá lugar a um movimento. Esse movimento dá lugar a uma mudança. Então, olha comigo aqui. As coisas podem não acontecer do dia para a noite, mas se você tiver sensibilidade e o coração temente a Deus, você vai perceber os processos dessa transformação. Ela pode começar como um ruído pequeno, mas você vai perceber que as coisas vão começar a se juntar, vão começar a se alinhar, e quando você menos esperar, vai estar diante de você uma possibilidade
vai estar diante de você uma promessa se cumprindo, vai estar diante de você uma porta se abrindo, vai estar diante de você algo transformado. E é assim que acontece. E tudo isso só é possível a gente viver quando o nosso coração está sensível à voz de Deus e temente alinhado à sua palavra. Então, Ezequiel decidiu obedecer às ordens do Senhor. E quando andou, quando observou e quando profetizou. Em último lugar, Ezequiel desenvolveu a atitude de dar lugar ao profético, dar lugar à voz profética de Deus. Tem muitas pessoas que não entendem isso porque acham que o profético, que o sobrenatural vai acontecer de uma forma mística, vai acontecer de uma forma toda, sei lá, estrondosa, gloriosa, majestosa, e não é assim na maioria das vezes. Por quê? Porque o sobrenatural se manifesta no nosso natural. O sobrenatural, a palavra diz sobre o natural. Se o natural não estiver sendo executado, o sobre não pode existir. Se o natural não estiver sendo executado, o que é celeste, o que é profético, o que é do céu, não pode nos encontrar. Então, tem muita gente que está de braços cruzados esperando Deus fazer alguma coisa e Deus está assim, olha, faz o seu natural, que eu ajo no meu sobrenatural. E Ezequiel fez exatamente isso. Ele liberou uma palavra profética. Agora, olha só, Deus era poderoso para levantar daqueles ossos secos um exército, sim ou não? Claro que sim, e ele fez. Agora, Deus só fez quando o profeta liberou uma palavra. Se Deus foi o agente transformador, por que Deus esperou o profeta falar? Por que o Espírito só começou a mover os ossos quando o profeta falou, não quando Deus falou? Por quê? Porque o céu se move com o comando da terra, o céu se move debaixo de uma palavra da terra. Então, quando eu e você, quando nós entendemos isso, irmão, é impossível a gente não viver o sobrenatural de Deus. Quando Ezequiel libera, quando o texto diz, então eu profetizei. Quando eu profetizei, o ruído começou a acontecer. Em nome de Jesus, querido, entenda isso no teu coração nessa noite. Deus está esperando você se levantar no meio do caos da sua vida e profetizar. Deus está esperando você se levantar no meio disso que não está funcionando, não está acontecendo e declarar a sua palavra sobre isso que você está vivendo. Agora, olha só, para você, pastor, mas eu não sei profetizar, eu não sei falar. Não, eu vou te dar uma dica aqui, vou te dar um nugget aqui para você entender como fazer isso na prática. Eu vou classificar, quer dizer, eu vou separar essa palavra de Ezequiel em 3 partes do que ele fez, e que se a gente aplicar isso, eu tenho certeza que você vai ver algo de Deus na sua vida. Como foi essa palavra profética de Ezequiel? Ezequiel profetizou aos ossos. Olha o que o texto diz: profetiza aos ossos, profetiza ao espírito, e você vai ver o exército se levantar. Então, Ezequiel profetizou aos ossos, ou seja, ele repreendeu a morte. Ele repreendeu a morte que estava naquele lugar, que estava naqueles ossos. Ou seja, toda vez que eu profetizo a morte, eu libero uma palavra para o meu passado. Então eu não deixo o meu passado voltar, eu não deixo a realidade que eu estou vivendo me abraçar, eu dou uma ordem para que pare. Segundo, Ezequiel profetizou ao Espírito, ele disse, vento dos 4 cantos, venha sobre esse lugar. Ele ministra sobre vida no presente. Ele muda o ambiente do presente, do que ele está vivendo ali. Em terceiro, ele aponta para um exército. Eu vou levantar. Quando ele vê que os ossos vieram para o lugar, quando ele vê que os músculos vieram sobre aqueles ossos, quando ele vê que houve um revestimento de pele, o que ele viu? Ele viu também que não existia vida. E aí ele profetiza para os 4 cantos do vento, e o Espírito vem sobre aquele lugar, e de repente levanta um exército poderoso. E quando esse exército poderoso se levanta, Deus fala, essa é a minha casa de Israel. Ou seja,
Deus está apontando para um futuro. Então, se você quer ver, se você quer voltar a viver, se levante hoje, no meio do caos que você possa estar vivendo, e profetiza. Profetiza para o final dessa crise, profetiza, repreende essa crise, essa morte, esse lugar de esterilidade, e o que aponta, profetiza também para o teu presente, determina, declara algo poderoso no seu presente e aponta para o futuro. Diz: Deus, eu espero chegar lá, eu espero alcançar o lugar que o Senhor já me mostrou. Então, em nome de Jesus, eu me levanto como uma voz profética. E quais são as garantias que eu posso viver isso, pastor? Porque parece que para quem está do lado de cá é fácil, mas para quem está do lado de lá é difícil, mas não é. Nós somos todos iguais debaixo do Senhor. Quais são as garantias que eu tenho para viver isso? Fica ligado que eu já volto e te digo. Deus abençoe. Então vamos lá, quais são as minhas garantias? Quais são as nossas garantias que nós vamos voltar a viver? Olha, Deus não levanta qualquer um. E se Deus decidiu levantar um exército é porque Deus tem um propósito para esse exército. Deus não é um Deus que está experimentando alguma coisa. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem um propósito para tudo que ele faz. E se Ele escolheu você para viver nesse tempo, se Ele escolheu você para fazer parte desse exército, eu tenho certeza que você tem garantias, e essas garantias estão nele, somente nele. Quais são então? Primeiro, meu irmão, nós como um exército de Deus, levantado por Ele, nós temos a garantia de que? De ter o seu Espírito em nós, continuamente, todos os dias. A Bíblia diz que Ele estaria conosco, presente, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ou seja, a nossa primeira garantia como exército de Deus é o que? É a sua presença. A sua presença sempre presente em nós. Por quê? Porque são nos momentos de crise, são nos momentos de maiores ventos e tribulações da nossa vida que a gente sente o quê? A gente se sente abandonado, a gente se sente esquecido. Mas olha, é nesse momento que você precisa usar a sua fé para entender que o mesmo Deus que permitiu essa situação acontecer, Ele está contigo, Ele não te abandonou. Olha o que diz exatamente no verso de número 14: porei a minha respiração neles e o farei viver normalmente, e os deixarei morar na sua própria terra, e ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu sou o Senhor. Segunda garantia, é a garantia que Ele vai nos levar para uma terra prometida, para uma terra própria. Que terra é essa? Eu não falo só de um lugar, de um território, eu falo de um lugar de crescimento e um lugar de frutificação e maturidade. A intenção de Deus de nos apontar uma terra prometida não é simplesmente para a gente usufruir do leite e o mel que essa terra pode produzir. Quando Deus nos mostra uma terra, Ele está nos mostrando um lugar para quê?
para crescimento, um lugar para estabelecer um reino e um domínio. Então, olha, eu acredito que uma das garantias que nós temos como um exército do Senhor é que Deus vai nos levar a um lugar prometido, a uma terra prometida, a uma condição, a uma realidade de promessa. Receba isso no teu coração. A nossa terceira garantia é que Ele sempre estará se revelando a nós como um Deus que cumpre as suas promessas. Querido, todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu. E todas que Ele ainda faz, Ele vai cumprir. Então, quando eu e você entendemos que nós somos chamados por Ele, levantados por Ele, nós temos que entender uma coisa: o mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. No verso 14 ele diz: olha, eu sou o Deus que prometi e sou o Deus que faço cumprir. E eu quero que as nações vejam esse exército e saibam que eu falei e eu fiz. Então, deixa eu te dizer uma coisa: a circunstância que você está agora, a circunstância que está aí assediando você, não pode de maneira nenhuma impedir o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. A única coisa que pode impedir isso de acontecer é você mesmo. É você não tomar essas atitudes que nós falamos anteriormente e não acreditar que o mesmo Deus que te permitiu passar por isso é o Deus que está te esperando lá do outro lado. Então, receba isso no teu coração, medite nessa palavra, entenda uma coisa: Deus te chamou para voltar a viver. Deus abençoe.